Cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, aos ouvintes da palavra de Deus com boa noite de bênção, boa noite de paz. Eu sou o pastor Emanuel, como muitos de vocês já me conhecem, porque toda semana eu tenho tido compromisso com Deus e com vocês de estar pregando a palavra de Deus para edificação das tuas vidas, para crescimento de nossas vidas espiritual, para louvor e para a glória do nome do Senhor. Eu quero te agradecer, você que já é inscrito neste canal, e pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva para que você possa receber de primeira mão as mensagens que o pastor Emanuel tem gravado toda semana. Quero agradecer você que tem compartilhado cada uma dessas mensagens. Quero pedir a você que ainda não compartilhou, que compartilhe. Quem sabe um amigo seu, um irmão, uma irmã sua, um parente seu, até mesmo seu pai, sua mãe, estejam precisando de ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de paz, uma palavra de conforto, de consolo. E quem sabe aprove ao Senhor usar o pastor Emanuel para assim acontecer na vida dos seus. Eu quero também agradecer você que tem ouvido semanalmente as mensagens que o pastor Emanuel tem postado. E esta semana, mais uma vez, eu venho diretamente do seio do Espírito Santo trazer para você uma mensagem dos céus para crescimento da tua vida espiritual. Eu quero pedir você, tanto quanto possível for, que abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 1. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Neemias, capítulo de número 1. Houve um probleminha aqui no óculos, vou trocar de óculos, mas você não repara não. Porque a idade vai chegando e as coisas vão ficando difíceis. Eu pensei que com o óculos da minha esposa seria melhor. No entanto, parece que não foi. Mas leremos a palavra do Senhor. Neemias, capítulo de número 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quislau, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante que ficaram do cativeiro lá para a província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando, orando pelo Deus dos céus. Somente até aqui. Eu vou, nesta noite, ler esses versículos da palavra de Deus e quero externar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração e compartilhar com você na noite deste dia. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós temos vivido dias terríveis, onde muitas pessoas têm recebido várias e várias notícias terríveis, notícias tristes, notícias que têm abalado corações, que têm abalado famílias, que têm desestruturado família. Talvez você que está aí do outro lado ouvindo,
a palavra de Deus na noite deste dia. Quem sabe exatamente neste dia o seu telefone tocou e você recebeu uma notícia do hospital onde um ente seu querido estava internado. Notícia que você não gostaria de receber e que ninguém quer receber. No entanto, esta notícia veio e parece, não por coincidência, mas por providência de Deus, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito propício para que este tipo de fato aconteça, e eu tenho certeza que já aconteceu em várias famílias espalhadas nos 4 cantos desta terra. Eu tenho certeza que você está ligado em cada noticiário, dia após dia, e você tem visto a catástrofe desta crise sanitária que tem acontecido dia após dia. E como se tudo isso não fosse bastante, ainda temos outras consequências que ocorrem por causa desta crise sanitária. Quem sabe você, ao se apresentar no seu local de trabalho, quando lá chegou, encontrou as portas fechadas e um bilhete na porta dizendo: encerramos os nossos expedientes e não mais abriremos as portas. Pedimos desculpa aos funcionários e aos clientes, e você ali ficou sem saber o que fazer. Quem sabe estou falando com alguém na noite deste dia, vou pregar para alguém na noite deste dia, que recebeu uma notícia que o seu cônjuge não quer mais a sua companhia, quer sair de casa, quer viver uma outra vida. E você que depositou toda a sua esperança, você que depositou todo o seu futuro nesta relação, agora não sabe o que fazer. Quem sabe, vou pregar esta noite para alguém que recebeu uma notícia de que está com uma enfermidade incurável, que a medicina, que a ciência ainda não encontrou resposta. Quem sabe, vou pregar para alguém nesta noite que recebeu da boca do filho ou da filha que a sua preferência sexual não é pelo sexo oposto, mas sim por uma pessoa do mesmo sexo que o seu. Enfim, o que fazer quando recebemos uma notícia catastrófica como Neemias recebeu? A Bíblia diz que Neemias estava ali na casa do rei Artaxerxes, onde ele exercia a função de copeiro do rei, e um belo dia ele recebe a visita de um dos seus irmãos e alguns companheiros deles, e talvez de Neemias também, lá da cidade de Judá. E Neemias toma a decisão de procurar saber. Ele ficou preocupado com que tipo de vida, de que maneira estavam vivendo os seus irmãos e os outros que não foram levados para o cativeiro babilônico, uma vez que Neemias foi um dos tais que foi levado para o cativeiro babilônico. A Bíblia diz que quando Neemias recebe a resposta de que como estava o estado daquele povo, como estava o estado daquela cidade, Neemias desmorona. A Bíblia vai dizer que ele chorou por muitos dias. A Bíblia vai dizer que ele jejuou. A Bíblia vai dizer que ele orou ao Deus de Israel, o Deus de seus pais. Meus amados irmãos, muitas das vezes, como já citei,
nós também passamos por situação como essa. E o que fazer? Eu, antes de entrar nesta mensagem, porque até aqui eu só fiz referência ao texto e alguma alusão, quem sabe por aquilo que você está passando, ou algum dos seus familiares. Porém, meu amado, agora eu quero pregar para você a revelação que o Senhor me deu dentro destes 4 versículos. A priori, eu devo dizer para você que eu amo este livro de Neemias. E todos que amam pregar a palavra de Deus, com certeza devem pensar como eu penso, porque é um livro que te dá muitas inspiração para que você possa pregar a palavra de Deus de forma reveladora da parte do Espírito Santo. Neemias, os primeiros 6 capítulos de Neemias são 6 capítulos de intensa batalha espiritual. E então, já nos primeiros capítulos, nós podemos deparar com algo extraordinário para o meu crescimento espiritual, para o seu crescimento espiritual. Quando você estiver numa situação tal qual esteve Neemias, que você não souber o que fazer, você vai seguir 4 passos que Neemias tomou para sair desta decisão. A Bíblia vai nos dizer que Neemias recebe esta informação no mês de Quisleu, que é o 3º mês do calendário judaico. A Bíblia vai nos dizer que no mês de Nissan, o rei Artaxerxes resolve conceder a Neemias a condição para ir para resolver o problema que ele assentou no seu coração. Primeira coisa que nós precisamos entender, Neemias teve que ter paciência para aguardar o tempo de Deus. E muitas das vezes nós não temos paciência para aguardar o tempo de Deus agir na nossa vida. Nós somos imediatistas. Quando você lê esse texto, aí a grande maioria do texto da Bíblia, nós temos a impressão que as coisas acontecem automaticamente. No entanto, nós precisamos muitas das vezes atentar para alguns detalhes, para que nós venhamos entender que houve um espaço de tempo entre a atitude do homem e o agir de Deus. Nós vemos que Neemias ali estava em uma situação muito cômoda. Para Neemias não faltava a boa comida, para Neemias não faltava o bom vinho, para Neemias não faltava a água. No entanto, Neemias, quando sabe da miséria, da degradação moral que aquele povo ali em Judá estava vivendo, ele se decai dentro de si. Ele começa a sentir a mesma dor que aquele povo estava sentindo. E aí ele toma as atitudes que aqui já foram citadas. Eu quero te fazer uma pergunta na noite deste dia. Como você tem se sentido quando você observa um irmão, uma irmã sua, um filho seu, sua mãe, seu pai, passando por uma situação de dificuldade? Você tem chorado com ele? Ou você tem visto o choro dele e está, como se diz aí no mundo, não estou nem aí, não é comigo,
eu não tenho que me preocupar. Na verdade, Neemias não precisava se preocupar como ele se preocupou, porque tudo que ele precisava, embora estivesse cativo, ele tinha. Mas Neemias, ele não perdeu o seu patriotismo. Neemias não perdeu a sua identidade. Embora ele estivesse vivendo ali aquela situação de bonança, ele resolveu abrir mão de tudo aquilo e colocar, muitas das vezes, a sua própria vida em risco para ir lá resolver o opróbrio daquele povo. Você seria capaz de fazer isso? Abrir mão da sua condição maravilhosa que Deus te deu, do seu carro bonito, da sua casa bonita, quem sabe do seu bom emprego, que te rende um bom salário, para ir pagar preço em uma terra desolada, para ir reconstruir um muro que estava totalmente destruído, totalmente derrubado. Amados, eu outras vezes já falei para vocês, e novamente aqui repito, as histórias que a Bíblia nos conta, ela não está ali simplesmente para nos mostrar a literalidade do texto, mas para que nós possamos aprender com o texto. Segunda atitude que Neemias toma uma decisão. Ele decide abandonar o conforto que ele vivia para resolver a situação lá dos seus compatriotas. E como já foi mencionado anteriormente, eu tenho certeza que muitos de nós não somos capazes de fazer isso pelo nosso irmão. Ele está passando, não é problema meu, é problema dele. É problema dele com Deus. Não é problema dele com Deus somente não, irmão. É contigo também. Porque se Deus te levantou, se Deus te deu condição, é para que você abençoe aqueles que são menos privilegiados que você. Talvez, quem sabe, fale como aqueles que falaram para Jó, os pseudo-amigos de Jó, dizendo que Jó estava passando por aquilo porque pecou contra Deus. Ainda julga sem conhecimento de causa, ainda julgam. Eu estou pregando para você ter um crescimento espiritual a partir de hoje. Estou pregando para você observar que aquilo que Deus tem feito chegar nas tuas mãos não é para você ter uma atitude egoísta, mas é para que você saiba que a tua parentela, saiba que os teus amigos, os teus irmãos podem estar necessitando daquilo que Deus te deu. Primeiro, Neemias, ele teve paciência para esperar. Segundo, ele teve uma atitude de abandonar tudo aquilo que ele tinha e colocar sua própria vida, muitas das vezes, em risco. Se você ler o livro de Neemias até o capítulo 6, você verá isso por diversas vezes, para reerguer aquele muro que lá estava derrubado. Terceira ação de Neemias. Neemias jejuou. Quando a gente fala em jejum, nos dias de hoje, tem muitos crentes que nem sabem o que é isso. Porque o único jejum que eles conhecem, que conseguem fazer, é para fazer exame de sangue.
E quando você, como líder, levanta dentro da igreja a necessidade da igreja estar jejuando, e até mesmo, muitas das vezes, explica o que é o jejum, para que serve jejum. Jejum é para você mortificar a tua carne, fortalecer o teu espírito, para você colocar adiante, se aproximar mais de Deus e permitir que as coisas da carne, elas não tenham tanta força contra a sua vida. E ele tem um propósito também. Vamos ver que, com certeza, Neemias jejuou, colocando diante de Deus a situação que aquele povo vivia. Ou seja, Neemias abriu mão do seu privilégio de comer e beber do bom e do melhor na casa do rei. Neemias teve paciência para esperar. E agora Neemias, ele se priva da sua própria comida. Durante esses 4 meses que ali ficou dentro da casa do rei, ele se priva da sua própria comida em benefício àquelas pessoas. Sabe o que é isso, irmão? Amor. Este é o verdadeiro amor. Porque muitas das vezes tem pessoas que estão confundindo amor com solidariedade. Tem muitos líderes, principalmente irmãos e irmãs, que são tão solidários, mas não amam o próximo. Porque não estão nem preocupados se a tua alma vai ou não para o inferno. Principalmente a liderança não está preocupada se a pessoa está andando em caminhos adequados ou não para com o Senhor. Você pode até falar comigo, mas pastor, isso não tem nada a ver com a mensagem. Tem sim, porque o Espírito Santo mandou que eu falasse aqui agora. Então tem a ver sim. A Bíblia diz que Neemias, ele foi orar. Eu tenho certeza, irmão, se você ler os versos seguintes, você vai ver a oração de Neemias. Primeira coisa que Neemias faz, ele reconhece a grandeza e o poder de Deus em sua oração. Segunda coisa que Neemias faz, Neemias se humilha diante de Deus, confessando os seus pecados, os pecados de seus pais, o pecado da nação de Israel, que transgrediu, não guardaram os juízos, nem os mandamentos, e nem os conceitos do Senhor. Neemias declara tudo isso. E depois Neemias, depois de fazer tudo isso, se humilhar na presença do Senhor, ele cita uma promessa que o Senhor fizera para aquele povo. É importante que você saiba orar de acordo com aquilo que você está vivendo. É necessário que você saiba falar com Deus de acordo com aquilo que você está passando. Ainda que a Bíblia diz que Ele conhece as nossas palavras, as nossas orações, como queira, antes que ela saia da nossa boca, Ele quer ouvir da nossa boca. O salmista diz, olha, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, a Bíblia vai nos dizer que Samuel ali ele faz uma oração e diz que na angústia dele, ele clamou ao meu Senhor, clamei ao meu Deus, que me ouviu e me socorreu na minha aflição. Talvez você não está sabendo como lidar com essa situação. Talvez você não está sabendo como lidar com esta situação que chegou para você nos últimos dias, nos últimos minutos. Talvez você não está sabendo lidar com a resposta que você obteve.
Talvez você não está sabendo lidar com o momento que você está vivendo. E Neemias também não sabia. Mas ele tomou ele teve 4 passos, que foi fundamental para a sua vitória. Neemias teve paciência. Paciência para quê, pastor? Paciência para esperar o Senhor tocar, porque na oração de Neemias, ele pede ao Senhor que dê graça ao rei. E ele teve paciência, mas enquanto ele teve paciência, ele permaneceu orando. Como o texto vai dizer, orando, não orei, e nem ore, orando, todo o tempo orando. Ele teve paciência para esperar o momento que Deus tocou no coração do rei, para que o rei olhasse para o rosto de Neemias e visse que ele estava com o semblante abatido. E ali os dois conversaram, e diante da graça que Deus deu ao rei Artaxerxes, ele ali concede que Neemias fosse lá para resolver aquele problema. Neemias teve paciência para esperar. Neemias teve uma atitude. Ele não ficou chorando o tempo todo. A Bíblia diz que ele chorou alguns dias. E você quanto tempo já está chorando? Se levanta, é momento de você se levantar e tomar uma atitude. O que tinha que acontecer já aconteceu. Infelizmente, se foi uma perda de um ente teu querido, ele não vai voltar, pelo menos agora. Mas se você se levantar e for perseverante em continuar seguindo e servindo esse Deus, você poderá se encontrar, você com certeza se encontrará com Ele na glória. Mas toma uma atitude esta noite. Saia desta situação. Vai jejuar, vai orar, vai colocar diante do Senhor para que Ele venha te direcionar, para que Ele venha direcionar os teus passos. E foi assim que Neemias obteve a sua vitória. E eu creio que se você nesta noite entendeu esta mensagem, entendeu que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta noite, você vai sair dessa situação que você está vivendo. Não permita que a tão falada depressão tome conta de você. Não permita que o tão falado suicídio venha fazer com que você dê cabo da sua própria vida. Porque é isso que o diabo quer, que você pense que não tem jeito, que não tem saída, que não tem solução. E se nós olharmos com os olhos naturais, o que Neemias podia fazer diante de uma situação como aquela? Uma cidade totalmente destruída. Neemias era escravo, escravo não tem dinheiro. Escravo não tem pessoas a seu comando. Mas ele olhou para Jesus. Ele olhou para o Senhor. Jesus não, ele olhou para o Senhor. Que é Jesus também. Me confundi, mas tu sabe, porque a gente fala Jesus do Novo Testamento. No Antigo a gente fala Senhor, fala Deus. Mas que é o mesmo, que Jesus é o nosso Senhor. É o nosso Deus, a Bíblia relata isso. Portanto, que nesta noite você fique com esta palavra e que eu creio que ela vai mudar toda a sua trajetória de vida. Aprenda com Neemias, este grande estadista, este grande líder. E como eu gostaria, irmão, de ter a oportunidade de pregar tantas outras mensagens que se encontram aqui dentro do livro de Neemias. Eu só farei isso se o Espírito Santo de Deus assim me direcionar, porque é Ele que direciona as minhas mensagens. Portanto, eu quero mais uma vez orar por você na noite deste dia. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta gloriosa mensagem da palavra de Deus, onde, Deus querido, é uma mensagem de consolo, é uma mensagem, Deus querido, de superação,
que eu creio, Deus da glória, que assim como Neemias superou, Senhor, aquela situação catastrófica, mas ele foi totalmente dependente de Ti. Eu creio que todos aqueles que se humilharem e que também depender de Ti, também vencerão, Senhor, a peleja e a batalha em que estão submetidos. Toma eles nas Tuas mãos, dirige seus passos, fortaleça eles, capacita eles, levanta eles e sustenta com a força do Teu poder, com a destra das Tuas mãos. Deus, e se porventura tem alguém, Senhor, que ficou abalado, abatido, frustrado, e por esta razão decidiu abandonar os teus caminhos, que nesta noite, através desta mensagem, da palavra que aqui foi proferida, que eles possam voltar para a tua casa, para que o teu nome, ó Deus, possa ser glorificado. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite que ouviu essa mensagem, talvez tinha desistido, talvez não queria mais prosseguir. Volta, faça uma aliança com Cristo aí, neste exato momento, porque Deus tem algo precioso para você. Amém? Que Jesus possa continuar te abençoando.